Esta aula vai fazer o impossível, introduzir o livro mais rico, mais complexo, mais poderoso depois da Bíblia na tradição ocidental, as Confissões de Santo Agostinho. Eu disse a vocês que nos encaminhávamos para um momento de cristalização e consolidação da primeira semeadura da teologia e da espiritualidade católica no final da Antiguidade, século IV para o V, que coincide com o declínio do Império Romano no campo político no Ocidente, com a fragmentação econômica e social pelas invasões bárbaras e pela perda da unidade sociopolítica da Antiguidade clássica. A gente pode dizer que mais ou menos durante 1000 anos, do século V antes de Cristo até o século V depois de Cristo, um mundo clássico prosperou. Primeiro na Grécia, depois, sobretudo a partir do século I a.C., com a fundação do Império por Otávio Augusto, o Império Romano. E o Império Romano abrilhantou e engrandeceu-se pelo menos por 300 anos e entrou em declínio no século IV. E nesse momento, todos os aspectos históricos, todos os acontecimentos, os fatos, os imperadores, as guerras, pelo menos as principais, é claro, nós já expusemos ao longo dessas últimas 38 aulas. Acontece que o nosso curso pretende ser não só apenas um curso de história institucional ou política, mas também um curso de teologia, de espiritualidade. E ninguém, absolutamente ninguém, depois de São Paulo, cuja obra pertence ao próprio cânone do Novo Testamento, de longe o autor mais prolífico, mais numeroso do Novo Testamento, com as suas magníficas cartas, às quais nós já dedicamos 4 ou 5 aulas, e nesse caso só São Paulo exigiria mais tempo, mais espaço do que Santo Agostinho nesse contexto, porque ele é realmente a origem de toda a teologia e de toda a espiritualidade. Vejam, não quer dizer que outros santos não puderam ter tido uma influência, um impacto imediato e epocal superior, mas ninguém como o Santo Agostinho influenciou tanto pela sua obra escrita, não pela sua ordem fundada. Isso vai ficar muito claro, porque o primeiro grande protagonista da igreja medieval no Ocidente será São Bento de Núrcia. Porque São Bento de Núrcia escreveu um livrinho dessa finura, chamado A Regra de São Bento, que ele era jurista, ele era legislador, fez uma lei de comportamento no mosteiro. E Carlos Magno, em 800, vai dizer, essa é a regra para todo o Império Cristão. Ele vai patrocinar o monasticismo na sua forma beneditina. Então, o canto gregoriano, por exemplo, é uma expressão predominantemente beneditina, não é, Gabi? Então, o impacto de São Bento, o São Bento é pai da Europa. A Europa é a civilização que se globalizou, logo o São Bento é, de algum modo, pai do globo, nesse sentido. Mas não por causa da sua obra literária, não por causa da sua teologia, mas por causa da sua espiritualidade, plasmada numa instituição chamada mosteiro, e principalmente o mosteiro de São Bento. A partir de Carlos Magno, ser monge era ser beneditino, quase que automaticamente. Segundo grande exemplo para comparar Santo Agostinho com outros protagonistas, Santo Inácio de Loyola. Só que esse caso é diferente, porque esse grandiosíssimo santo, porque eu estou pensando tanto nele, porque vai nascer meu filho Inácio. Eu escolhi o nome do meu primogênito, Inácio. E eu vou fazer lá enquete quando ele nascer, nos stories. Inácio de Antioquia ou de Loyola? Aí todo mundo vai lá, de Antioquia, de Loyola. Vai ganhar Loyola. Eu já sei a resposta, porque tudo é puro marketing. Aí eu vou dizer ganhou Loyola e vou dar uma pequena explicação de quem foi o grande Santo Inácio de Antioquia, que era só amigo de São Paulo. Então, Santo Agostinho é influente, sobretudo, pela sua obra escrita. Na aula passada, nós tratamos da vida, e principalmente da sua vida como
bispo que foi. Então ele tem uma influência. Agora é o seguinte, a sua diocese foi varrida pelos vândalos. A sua influência política imediata, se ele influenciou uma lei, tá, acabou o império todo, não mudou nada. Agora, essa obra ficou. E essa obra, tanto quanto a Bíblia, ou seja, a obra de Santo Agostinho, pessoal, no Ocidente Latino, vinha como que acoplada à Bíblia. Isso é muito relevante, muito importante. Tá? E todos os teólogos, veja, eu estou falando no Ocidente, no Oriente, o teólogo mais influente foi São Basílio Magno. Tá? Que por acaso lá ele também fundou, lá ele, não só o Santo Agostinho, mas ele também é o São Bento, é bem curioso. Porque ele também fundou uma ordem monástica, ele também fez uma regra dos mosteiros. Não é a regra gregoriana, a ordem gregoriana, ele não fundou uma ordem, ele estabeleceu uma regra de vida monástica, tá? Que é muito, de algum modo semelhante também à regra de São Bento. Não, São Basílio Magno. Desculpa, eu falei gregoriano e me confundi. Esse é um papa que também promoveu o monasticismo. Bem, e dentro dessa obra que eu tentei mostrar para vocês na aula passada, ser monumental, então são 100 volumes, é muita coisa, comentário de praticamente toda a Bíblia, obras filosóficas. Na aula passada eu mostrei para vocês do que ela é constituída, diálogos filosóficos, exegese. Ele fundou, como se não bastasse todo o resto, fundou a filosofia da história, a teologia da história, tem uma filosofia política na Cidade de Deus, praticamente fundou a ciência da exegese bíblica, estabeleceu os critérios elementares para a civilização cristã, a doutrina cristã, fez inúmeras coisas. Ele também fundou um gênero e uma ciência, o gênero da autobiografia e a ciência da psicologia. Especificamente nesta obra chamada As Confissões. Tá? Então, muitos consideram Santo Agostinho o segundo autor mais influente depois da Bíblia e As Confissões a obra mais influente de Santo Agostinho. Isso quer dizer que esta obra é uma das obras mais influentes da cultura e da história ocidental. Isso quer dizer que nós precisaremos de 1 ano pelo menos para estudá-la. E eu já fiz isso. Eu já dei um curso de 1 ano e meio sobre Santo Agostinho, do qual, aqui tem o Nerval, amigos que participaram, do qual pelo menos 1 ano eu acho que é sobre as confissões. Tá? E assim, essa é a obra, pessoal, para a gente entender boa parte do que dá para entender da tradição clássica no campo da filosofia e no campo da teologia. Então eu vou tentar introduzi-la para vocês, sabendo que é um desiderato que me supera infinitamente. Eu já prometi publicamente e reforço essa promessa. Deus mesmo me pediu isso. Tu queres que eu faça isso? Me dá o tempo para que eu realize. Eu quero gravar o curso das confissões. Tá? Eu quero gravar pelo menos 15 aulas sobre confissões. Tá? São 13 livros. Pelo menos um livro, uma aula sobre livro, que já é uma coisa... Só se for uma aula de 4 horas, aí dá. Então agora, uma aula de 30 minutos, começando as aulas do site, tem que ser... Eu vou tentar.